Ainda sobre o caso Master, investigados pela Polícia Federal já pagaram mais de 50 milhões de reais em indenizações por possíveis irregularidades financeiras, para não serem julgados. A Vitória Queiroz é quem conversa com a gente ao vivo de Brasília. Como assim, Vitória? Pagaram indenizações? Eles fizeram, então, acordo? E a gente está falando de muito dinheiro, né? Bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia para você, um ótimo dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, pelo menos 2 acordos foram firmados entre os investigados do caso Master e a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é a autarquia responsável pela fiscalização desses fundos. É importante frisar que esses acordos foram fechados dentro de termos de previstos em lei que permitem os acusados em processos da CVM a fazerem contrapropostas como pagamento de indenizações e multas para não serem julgados por essas irregularidades. E esses processos são de 2020 e 2022. Elisa, no processo de 2020, a CVM verificou a existência de emissões irregulares de debêntures que seriam destinadas ao setor imobiliário. E essas emissões foram realizadas por 2 empresas, a Centária e a Cisan, e tinham como intermediária a Máxima, que na época era controlada por Daniel Vorcaro. E a partir desse processo que foi conduzido pela área técnica da CVM, os investigados chegaram a um acordo com a autarquia que resultou no pagamento de 51 milhões de reais aos investidores que aplicaram recursos nessas debêntures. Além disso, esse processo que foi movido em 2020 também resultou no pagamento de uma multa equivalente a 2 milhões e 300 mil reais que foram pagas por esses investigados justamente por conta dessa emissão irregular de debêntures. E desse montante de 2 milhões e 300 mil reais, 250 mil reais foram pagos por Daniel Vorcaro e 1 milhão de reais foram pagos pela Máxima para chegar a esse consenso com a CVM e, portanto, não serem julgadas. E, Elisa, no processo que foi aberto em 2022, a CVM verificou uma atipicidade na negociação de ativos por parte da Máxima, que é controlada por Daniel Vorcaro. E para concluir e avançar nessas investigações, a CVM também chegou a um acordo com a Máxima e Daniel Vorcaro, que resultou no pagamento de uma multa milionária equivalente a 2 milhões e 208 mil reais em termos nominais, ou seja, sem considerar a correção pela inflação. Portanto, Elisa, a partir desses processos que foram movidos em 2020 e em 2022 pela CVM contra esses investigados do caso Master, resultaram no pagamento de multas que, somadas, equivalem a 5 milhões e 300 mil reais. Além disso, teve o pagamento de uma indenização milionária equivalente a 51 milhões de reais por conta dessa emissão irregular de debêntures, e esse recurso precisou ser ressarcido a esses investidores. E só para a gente finalizar, a defesa de Daniel Vorcaro informou que essas negociações aconteceram dentro desses termos de compromisso, que são mecanismos previstos em lei. Volto contigo.